Olá, tudo bem? Sou Paulo Bontempo e em um dos vídeos mais assistidos do canal nós falamos sobre seguros, um tema de extrema importância a todos. Neste e nos dois próximos vídeos vamos fazer um apanhado geral sobre esse tema. Vamos falar de todos os detalhes para você saber sobre este importante assunto. Para você que é usuário ou quer ser usuário, ou para você que vende, que administra, que controla, que gerencia uma corretora. Lembre-se que você pode acompanhar neste card o primeiro vídeo que fizemos sobre o assunto seguros. Vamos lá? Tenho uma pergunta para você. Você conhece as classificações sobre seguro? Este será um dos assuntos que vamos abordar no vídeo de hoje. Mas antes, se lembre, seu like e sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Muitos que nos acompanham no dia a dia não estão inscritos. Assim, aproveite o momento, se inscreva e clique em notificações como todas. Você vai poder acompanhar nossos conteúdos e vai ver a importância que esses conteúdos nos traz simultaneamente. Assim lhe peço, sua inscrição é de muita importância. Aproveite e já faça neste momento, entendeu? Obrigado. Agora vamos conhecer como funciona os seguros. É importante a gente entender quais são os princípios em que eles são baseados. Os seguros de qualquer tipo são baseados nos princípios de risco e do gerenciamento desses riscos. As seguradoras possuem uma grande base de dados. Estes dados são minuciosos e trazem uma série de informações sobre inúmeros pontos de análise sobre o que podemos chamar de produto a ser segurado. Estes dados entram em uma base de cálculo que são cruzados para que haja um levantamento estatísticos de risco. Riscos como região que mais e menos tem sinistro, tempo de CNH, idade do principal condutor, perfil do segurado, tipo de bens móveis e imóveis a ser segurado, atividade profissional, se é esportiva, que o condutor exerce. Histórico do CPF está sendo levado em conta. Então, o histórico do CPF dos envolvidos também é analisado. Enfim, são vários pontos de análise, são vários dados que cruzam para encontrar o risco e assim encontrar uma probabilidades estatísticas que se chega ao preço da apólice ou do prêmio a ser cobrado do segurado. Entendeu? Para você entender melhor, vamos a um passo a passo de cada ponto. Primeiro, o cliente presta informações de boa fé. Normalmente ele preenche um formulário que pode ser respondido diretamente por ele ou por meio de uma entrevista com um profissional de uma corretora. Uma corretora como a nossa, a GVM Corretora de Seguros, que você encontra com facilidades na web ou aqui no nosso canal que a gente lhe manda o link. Com este formulário, a seguradora entra com os dados na sua base e inicia os cálculos de risco para gerar o custo. Em geral, essas informações estão todas informatizadas e automatizadas. Ao entrar com essas informações, há um levantamento de custos para suportar o risco e o cliente recebe uma proposta comercial. Ao contratar o seguro, ocorre então o pagamento da apólice ou prêmio. Atenção!
em até 15 dias a seguradora pode recusar a apólice. Com isso, te devolve o valor integral já pago, sem nenhuma redução. Caso o risco não se enquadre nas necessidades da seguradora, ela sim pode negar a sua apólice. Em caso de acidentes ou roubo, aciona-se a seguradora e com isso segue um passo a passo. Abertura de processo de sinistro, análise dos documentos enviados, vistoria do item segurado, análise do orçamento, confronto de orçamento com a vistoria, classificação do sinistro, reparo ou indenização no caso de perda total. Caso tenha inconformidade, entramos no novo processo, que é a sindicância, para entender esta inconformidade. Após as análises, segue com a liberação do uso ou negativa por má-fé do segurado. Então, veja que existem ramificações. Se o fato for de boa-fé e na opção de reparação, como é a maioria dos casos, a seguradora paga o sinistro ao cliente segurado apenas como franquia contratada. Explicando melhor. Caso há de boa-fé a opção de reparação, que eu explico que é na maioria dos casos a seguradora paga o sinistro, o cliente segurado ele assume apenas a parte da franquia. Imaginando um valor inteiro de sinistro, o segurado, o cliente, paga apenas a franquia e as demais despesas é suportada pela seguradora. Se o seu sinistro ficou menor do que a franquia, subentende-se que você vai pagar todo o conserto. Entendeu? Caso o conserto ultrapasse o valor de 75% do bem, ou seja, quando interfere, quando tem muito custo na estrutura, na parte estrutural, aí sim se dá a perda total. Neste caso, o segurado recebe a indenização pelo valor segurado, se for bens móveis, por uma tabela, exemplo, uma tabela FIP, porque a tabela FIP lhe serve de norte para bens móveis. Agora, é importante você ter em mente que contratos de seguros são negócios especulativos, onde o risco também pode ser repassado a um terceiro. A esta operação damos o nome de resseguro. O resseguro é nada mais do que um seguro em cima do seguro. Neste caso, a quem acredita ou empresas que acredita que aquele tipo de apólice existe muito pouca ou menos propensos a ter um caso de sinistro. Então elas compram aquela carteira. Numa situação de levantamento de dados, onde a empresa acredita que pode lucrar com a utilização do resseguro, ou seja, que aquela compra daquela montante daquela carteira não vai haver pagamento de prêmios ou de indenização. E assim elas fazem aquela compra daquela carteira de outras seguradoras. Isto sim é o resseguros. Os seguros também seguem uma ordem, ou seja, uma classificação. Neste caso, eles são divididos em 3 grandes grupos: seguros pessoais, seguros de bens, seguros de responsabilidade. Responsabilidade como crédito, fidelidade, responsabilidade civil, ou seja, esses 3 grupos se faz as classificações de seguro. Assim como falamos no nosso primeiro vídeo, aqui no Brasil, ao contratar um seguro, é necessário a intermediação por meio de um corretor de seguro.
E ele, por sua vez, deve ser habilitado ao registro ou a estar registrado na SUSEP, que significa Superintendência de Seguros Privados. No Brasil, a SUSEP estabeleceu 9 grupos, nos quais os dividiu e classificou em 6 respectivos ramos de seguro. E sobre estes novos grupos e os detalhes sobre a classificação dos seguros que nós vamos falar no próximo vídeo. Não perca! Você também pode deixar sua pergunta para que se informe sobre qualquer assunto ligado sobre seguro. Nós vamos responder nos comentários e podemos até fazer um vídeo adicional a este assunto. Caso sua pergunta possa servir para outros inscritos, vamos levar o seu conteúdo a mais internautas. Portanto, se ficou com alguma dúvida, escreva sua pergunta nos comentários logo abaixo do vídeo. Não se esqueça, toda terça e quinta temos um compromisso aqui no nosso canal. Um compromisso para o nosso crescimento. Já disse várias vezes, eu também cresço em estar passando conteúdo para vocês. Assim, venha comigo, se inscreva e ative o sininho. É isto que nos motiva no dia a dia. Deixe o seu like, por favor, se estiver gostando, e encaminhe a pessoas que este assunto possa ser interessante. Obrigado, Paulo Bom Tempo, aqui e sempre.